Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a memória de São Francisco Xavier, apóstolo do Oriente e, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeiro universal das missões. Pois bem, São Francisco Xavier era de uma família nobre e na Espanha, e foi estudar em Paris, foi completar os seus estudos em Paris, e lá ele se encontrou, ele conheceu Santo Inácio de Loyola, que estava dando início na companhia de Jesus, nos jesuítas, e ele ingressou na ordem de Santo Inácio de Loyola, e todos eles tinham aquele ardor missionário de levar o conhecimento de Cristo a outras pessoas. Meus irmãos, um dos sinais característicos da presença viva de Deus em nós, um dos sinais de que o amor de Deus está em nós, é um desejo que nós temos de que outras pessoas amem a Deus também. Isso é um dos sinais característicos, isto é, quem ama a Deus, quer que Deus seja amado. Quem ama a Deus se entristece quando Deus não é amado. Pois bem, isso existia muito forte no coração de São Francisco Xavier, e ele então foi, estou aqui resumindo a sua história, né? Ele foi evangelizar as Índias, levar a palavra de Cristo. Existia lá uma coluna de portugueses, então a partir dali ele começou a evangelização das Índias, e ele diz que Deus começou a abençoar exageradamente. Por quê? Porque imagina, ele dizia que em um mês ele contabilizou mais de 10.000 conversões. Então, nós não estamos falando, ele batizava tanta gente, que ele disse que o seu braço chegava mesmo a se cansar, que ele não conseguia batizar, tal era a quantidade de pessoas. Ele escrevia que se ele se dividisse em 10, mesmo assim, eles seriam poucos para ministrar os sacramentos àquelas pessoas que vinham ao seu encontro. Mas ele percebeu também que o contratestemunho de muitos portugueses lá na Índia fazia com que outros desanimassem, fazia com que os recém-convertidos desanimassem, fazia com que os recém-convertidos quisessem conciliar o bem e o mal, a luz e as trevas, o Deus verdadeiro e os ídolos, porque já que os portugueses de alguma maneira tinham as suas idolatrias no coração, e a idolatria dos portugueses era o dinheiro, já que os portugueses poderiam ter aquela idolatria, eles queriam também então nutrir as suas idolatrias de família, próprias do paganismo que eles haviam abandonado. Lembrando que quando às vezes São Francisco Xavier, ele conseguia converter aldeias inteiras, e a primeira coisa que ele mandava fazer era o quê? Destruir os templos pagãos e quebrar os ídolos. E os indianos faziam isso, só que começou a perceber que embora eles quebrassem os seus ídolos pagãos e destruíssem os seus templos pagãos, os portugueses não faziam o mesmo. Então aqui, meus santos, é uma ocasião para nós nos perguntarmos: e nós?
Somos cristãos de fato? Somos católicos de fato? Ou trazemos no nosso templo, nosso coração é um templo de Deus, ou trazemos no nosso templo ídolos, realidades às quais somos apegados e que temos consciência de que desagradam a Deus, realidades às quais somos apegados e que sabemos que se tornam um obstáculo para um maior derramamento da graça de Deus na nossa vida. Apegos, idolatrias que nutrimos no coração e que de alguma maneira nos tornam menos eficazes no nosso apostolado, no nosso testemunho de vida. Sim, porque não pense você que apostolado tem apenas o pregador que pega um microfone e que fala às pessoas. Não pense você que tem apostolado apenas quem prega na igreja. Você tem um apostolado na sua casa, com seus filhos, com seus pais, no seu trabalho, na rua onde você mora, no seu condomínio, com as pessoas do seu prédio. Ora, será que as idolatrias e apegos que você traz no coração não tornam a sua vida ineficaz, o seu ministério ineficaz e o seu testemunho uma contradição? Pois bem, mas isso então acontecia. Não obstante isso, São Francisco Xavier, entusiasmado na evangelização e Deus abençoando, quer dizer, naquele coração que não existia apego, naquele coração sincero, Deus agia abundante e generosamente, porque estamos todos de acordo que alguém em um mês obter mais de 10.000 conversões é pura graça de Deus. Que você consegue uma em um mês? Se fosse assim, os catequistas teriam todos os seus catequizandos evangelizados, convertidos. No máximo, quando isso acontece, algum conteúdo eles aprendem. Se assim fosse, a sua casa seria convertida, porque o seu coração, desapegado de tudo, tendo lugar apenas para Deus, iria irradiar santidade para aqueles com quem você convive, com quem você mora. Pois bem, São Francisco Xavier então passou 7 anos na Índia, mas o seu coração, percebia no seu coração que ele era chamado ao Japão. Encontrou-se uma vez com um homem, com um japonês, e que disse que ele teria um apostolado muito fecundo em terras nipônicas no Japão. E ele foi para o Japão, lá passou 10 anos também num apostolado fecundíssimo, e ele escreve que dentre as terras que ele evangelizou, o Japão foi a mais frutuosa e a mais adequada para receber o evangelho. Interessante. Ele viu no Japão uma terra adequadíssima para acolher os ensinamentos de Cristo. Só que para o Japão ele foi, porque o ardor missionário, o amor verdadeiro nos leva a espalhar o amor de Cristo por onde quer que nós passemos, e também porque ele foi convidado. Mas no coração dele, no coração daquele homem de Deus, no coração daquele homem penitente, sim, porque, meus santos, eu nem aqui falei das penitências a que ele se impunha, penitências seríssimas. Não estou falando de penitência, imagine, qual é a nossa penitência, digo nossa no sentido católico, qual é a nossa penitência mais severa? É a da sexta-feira santa e da quarta-feira de cinzas, em que nós ficamos apenas com uma refeição completa. Saiba, todos os dias ele tinha penitências mais sérias e mais pesadas do que essa que nós temos 2 vezes no ano.
Então, era um homem de muita penitência, um homem de muita oração, um homem que fez muitas renúncias por amor a Deus. Então, nem aqui estou falando da vida penitencial, quero apenas deixar bem claro que nós estamos falando aqui de um santo de máxima grandeza, porque até mesmo entre os santos existe diferença. Existem santos pequenos, santos medianos e santos que na linguagem de Santa Teresa d'Ávila diremos de sétima morada. Então nós estamos falando aqui de um santo de máxima grandeza, um grande santo, e ele percebia, nutria no coração dele, guarda essa palavra, ele nutria, ele tinha convicção, certeza no coração dele, de que Deus o chamava para a China, que ele deveria ganhar a China para nosso Senhor, um povo tão numeroso, que ele queria colocar aos pés de Cristo Rei e Senhor do Universo, um povo tão grande que deveria adorar o Deus verdadeiro. E aí ele começou o seu empenho, começou a se dedicar a ir para a China. Voltou, ele estava no Japão, passou 10 anos, voltou para a Índia, para se encontrar com seus irmãos que lá estavam, conseguiu uma ajuda muito grande para que ele fosse à China. Diogo Pereira, um cristão, o ajudou, financiou aquela viagem, e aí as dificuldades começaram, porque, meus santos, eu também não falei das dificuldades que ele teve na Índia e no Japão, mas saibamos, se a obra é de Deus, dificuldades virão. Se você está fazendo algo e você não experimenta a cruz, é muito estranho, porque toda a obra de Cristo é marcada com o selo da cruz. Então, ele começou esse empreendimento de ir para a China, e as dificuldades vieram, mas também as bênçãos, sinal de que a providência estava ali, estava guiando todas as coisas. Então ele foi, ele conseguiu a ajuda desse Diogo Pereira, eles conseguiram o navio que saiu em direção a Malaca, porque era de Malaca, do porto de Malaca, que se dirigiam os navios para a China. Chegando ao porto de Malaca, o capitão daquele porto não queria permitir que o navio saísse. E São Francisco Xavier, e aquele homem não era um homem mau, ele não entendeu o porquê daquela atitude repentina dele não querer permitir que o navio saísse para a China. Então São Francisco Xavier, pela primeira vez, ele nunca precisou isso fazer, ele mostrou a carta, a bula papal que ele tinha, permitindo que ele transitasse pelas águas. São Francisco Xavier ficou até constrangido, porque isso era um sinal assim, de grande importância. Imagine, quem era ele para ter uma carta do Papa? Ele que já era conhecido, né? São Francisco Xavier, mas isso de alguma maneira poderia lhe tentar a vaidade, por isso que ele nunca mostrou isso a ninguém. Mas quando ele viu a situação daquela maneira, ele disse: então tá bom, eu vou mostrar que eu tenho uma carta papal. E é óbvio que o capitão, que é católico, nós estamos falando aqui de um reino, de uma mentalidade em que igreja e Estado estavam muito unidos, e ninguém ousaria desobedecer o Papa, muito menos um capitão de um porto. Se um rei isso não faria, muito menos o capitão de um porto. E o capitão disse: não, eu não permito. Então ele começou a ver que ali existia uma ação diabólica, isto é, o diabo não queria que ele partisse, e o santo, pegando fogo por dentro,
percebendo que aquela era a vontade de Deus, que ele deveria vencer aquele obstáculo, e depois de várias semanas de dificuldades, o capitão permitiu, com algumas ressalvas, que eles partissem. Perderam algumas coisas, tiveram que pagar outras quantias e partiram, chegando a uma ilha inóspita, uma ilha no meio do nada, que os portugueses chamavam de Sancião, Xanguichuan. Chegando a esta ilha de Xanguichuan, então eles iriam ali pagar para uma outra pessoa, para que o levasse à cidade mais próxima da China, que era Cantão, a 180 quilômetros. Ninguém queria levá-lo porque era proibido, mas com muita dificuldade, ele ali tentando para que alguém o levasse, porque ele percebia no seu coração um santo. Não nós, que às vezes achamos que sabemos o que Deus quer para nós. Muitas vezes, meus santos, nós sofremos porque, como as coisas não acontecem segundo a nossa perspectiva, nós sofremos, e porque dizemos, mas isso é bom, mas isso é necessário, por que não? E sofremos. E nós não somos um santo de máxima grandeza. Pois bem, São Francisco Xavier, percebendo que era a vontade de Deus, ele nutria no seu coração um desejo ardente, o amor de Deus nele ardia para evangelizar a China. Então, ele pagou alguém para que pudesse levá-lo a Cantão. Seria uma viagem muito difícil e perigosa, porque muitas vezes, o que é que acontecia? As pessoas recebiam o dinheiro, levavam e entregavam às autoridades locais, e ali eles eram presos. Outras vezes, pegavam o dinheiro e levavam para uma outra ilha, e lá deixavam entregues, para que eles morressem à própria sorte. E outras vezes, eles pegavam o dinheiro, mas nunca vinham buscá-los. E foi isso que aconteceu. Pegaram o dinheiro, e São Francisco Xavier ficou esperando, e ninguém veio, e ele adoeceu, e morreu naquela ilha. Meus santos, vocês compreendem que vocês não compreendem? Isto é, nós não compreendemos os caminhos de Deus. Ele morreu como seu divino mestre, abandonado e numa aparente contradição. Por que Deus permitiu que aquele desejo ardesse no coração dele e que ele fosse até as portas da China para ali morrer, sem nela entrar e evangelizar? Nós poderíamos dizer, Deus permitiu, porque Deus queria que no seu coração brotasse um grande desejo para que ele o pudesse sacrificar, e é um pensamento lícito. Isto é, Deus às vezes permite que desejos santos brotem no nosso coração, para que nós o entreguemos a Ele, e nunca o realizemos. Mas o que existe aqui de claro é, meus santos, não tenhamos a pretensão de compreender sempre os desígnios de Deus. É pretensão, é temeridade, é loucura. Nós nos colocamos diante de Deus e dizemos, Senhor, eu confio em vós. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E com essas palavras, São Francisco Xavier, que tinha consigo apenas um indiano e um japonês que o acompanhava, com essas palavras ele morreu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra
como no céu. Sem compreender os desígnios de nosso Senhor, no céu ele verá, ou melhor, no céu ele já está vendo o significado dos desígnios de nosso Senhor. Nós, como criaturas de conhecimento e inteligência limitados, mas que nos sabemos amados por nosso Senhor, nós silenciamos e dizemos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu não compreendo, Senhor, todos os teus desígnios na minha vida. Eu não compreendo, Senhor, todas as permissões tuas na minha vida. Eu não compreendo, Senhor, porque isto e aquilo. E eu não compreendo, Senhor, o vosso imenso amor. Mas eu vos sou grato e em vós confio. Na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, eu confio em vós. Que hoje, meus santos, peçamos a Deus, por intercessão de São Francisco Xavier, que Ele coloque nos nossos corações, primeiro, esse ardor missionário, esse ardor evangelizador, que nós não fiquemos de braços cruzados, vendo que muitos se perdem. Eu tinha aqui, eu até trouxe, nem vou fazer, me alonguei tanto que nem vou falar o que eu ia falar também dele, dizendo que ele tinha vontade de ir para as universidades europeias e pegar as pessoas pela gola e dizer: por que vocês não evangelizam? Porque tem muita gente, muitas crianças, ele se referia às Índias, muitas crianças que não sabem rezar o credo, o Pai Nosso, a Ave Maria, que não sabem os mandamentos de Deus, porque não há quem as ensine. E isso ainda continua sendo verdade. Quantas crianças nos nossos bairros, condomínios, prédios, que não conhecem o mínimo da fé cristã, e você não está nem aí, nem se incomoda com isso. Nós deveríamos ser uma paróquia em que as pessoas brigassem para ser catequistas, e não que eu ficasse clamando e suplicando: seja catequista. Você não quer não ser catequista? Por quê? Porque é uma responsabilidade, como ai de mim se não evangelizar, já dizia São Paulo. Então ele dizia isso. Eu queria pegar as pessoas pela gola e dizer: por que você não está evangelizando? Então peçamos a Deus, por intercessão de São Francisco Xavier, essas duas graças. Primeiro, esse ardor evangelizador. Segundo, esta fé profunda, que mesmo em meio às incompreensões da vida, nós com fé profunda dizemos: Senhor, eu confio em vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.